Pois é, pessoal, estou aqui com um exercíciozinho bem básico sobre sombra, sobre volume, mas é um princípio que é importante para qualquer tipo de gênero de pintura que você trabalhe, seja figura humana, seja natureza morta, qualquer gênero você vai usar esse princípio, que é um princípio de sombra, um princípio de volume, né, e de tridimensionalidade que você dá ao desenho. Então, eu vou fazer uma grisalha primeiro, porque aí fica mais fácil vocês visualizarem. Então, vamos lá. Você tem aqui um círculo, e nesse círculo você tem uma fonte de luz, aqui do lado esquerdo. Está entrando aqui por lado esquerdo. Para tirar a medida dessa sombra, é só você pegar, ó, a inclinação do círculo e botar nessa parte, nessa extremidade aqui, essa setinha, essa inclinação, você bota na extremidade para achar o tamanho da sombra projetada. Essa sombra projetada, ela vai mudar à medida que a fonte de luz também mudar. Aqui, essa sombra está nesse sentido dessa fonte de luz. Mas se, por exemplo, a fonte de luz estivesse aqui, essa sombra iria ser menor. Se essa fonte de luz estivesse nesse sentido, essa sombra ia ser maior. Então a sombra ela muda, e também todo o aspecto de planejamento de volume aqui também vai mudar, depender da fonte da luz. Nesse caso a gente vai ter essa fonte de luz que está incidindo sobre esse objeto, que vai gerar essa sombra, né? Então eu vou fazer um estudo bem básico aqui. Bom, se a luz está vindo nesse sentido, você tem a área de luz e você tem a área de sombra. Então aqui eu vou fazer uma grisalha só para ter geral uma noção do que vai ser esse volume. Então eu dou uma grisalha geral, eu estou usando a tinta acrílica para dar essa grisalha com sombra natural. Então ó, uma grisalha rapidinho, nas pontas, à medida que vai chegando na área de luz, que é essa área aqui, diluindo, só para eu ter uma visão geral de como é que vai ser esse volume nesse objeto aqui específico, nesse círculo. Então eu dou uma visão geral. Primeiro, ó, que eu estou fazendo, mato, desenho, na sombra eu faço a mesma coisa, uma grisalha assim geral, mato, desenho, e aí eu vou definir o que é aqui mais escuro. Nessa área aqui, a área de luz própria, então ela não é pintada, ela fica clara do jeito que está aí. Os highlights são os pontos de luz. Nesse caso aqui, se tiver um highlight, é o ponto mais forte de luz, seria por aqui. É aquele pontinho que é tem mais luz. Os highlights, na verdade, só vai aparecer em superfície que reflete muita luz. Por exemplo, uma maçã, uma pérola. Então ela vai ter um highlight, que é uma fonte de luz mais forte, que vai ficar mais claro. Bom, então nesse caso eu vou trabalhar a penumbra, e a sombra, que é a parte mais escura do objeto. Nesse caso, essa parte fica contrária à luz. Então aqui, ó, vai ser a parte mais escura do objeto. Na grisalha eu vou fazendo esse estudo, ó, e vou suavizando nas bordas. Porque na verdade essa área daqui vai ser uma área de luz, né? Vou suavizando nas bordas.
E essa área que está aqui, essa área que eu estou trabalhando aqui nesse momento, vai ser uma área que eu vou chamar de luz refletida. Para dar mais volume no objeto, eu deixo uma áreazinha mais clara aqui do objeto que eu chamo de luz refletida. E acentuo um pouco a área de sombra. Ó. Acentuo um pouco a área de sombra. Então, a grisalha, essa etapa que eu estou fazendo, ela é importante porque ela vai dar esse guia de volume para que vocês não tenham problema lá na frente na hora de jogar tinta. Então aqui eu estou fazendo a área de sombra, deixo essa área aqui embaixo um pouquinho mais clara, porque vai ser a luz refletida. Essa é a luz refletida. Vai suavizando. E assim, suavizar um pouco mais aqui. Pode deixar depois, se quiser escurecer, pode deixar secar um pouco para acentuar um pouquinho mais essa luz, essa área de sombra do objeto. Isso é feito progressivamente, você não precisa fazer um estudo desse de uma vez só. Você pode fazer com mais consciência, mais estruturado, sem pressa. Porque essa base é importante para a base posterior quando você joga tinta. Porque aqui você já tem um guia de como você vai trazer essas escalas de volumes, que é sombra, que é luz refletida, que é highlight, que é a cor do objeto. Isso tudo vai vir aos pouquinhos, não precisa se precipitar. Aí você tem aqui a sombra, você tem a oclusão. O que é a oclusão? A oclusão vai ser essa parte da sombra que vai separar o objeto da sombra. Então essa parte é sempre um pouco mais escura. Essa parte é sempre um pouco mais escura. Aqui vai ser a sombra projetada, onde você vai ter essa oclusão que vai separar o objeto da sombra. Você vai ter a sombra projetada em si, que é mais escura, e essa partezinha aqui da ponta vai ser a penumbra, que da sombra é uma parte um pouco mais clara. Ó, aqui vai ser a parte que vai separar a sombra do objeto. Ó. Então essa parte sempre vai ó, a sombra do objeto. Então aqui eu vou ter basicamente um estudo em grisalha do volume dado a esse desenho. Eu posso depois escurecer um pouquinho mais também por aqui, mais seco. Essa grisalha que você pode fazer, se fizer com acrílico, se for a óleo, você pode fazer com uma tinta magra, com sombra natural, que eu estou usando especificamente aqui. Você pode usar o EcoSolve com um pouquinho de óleo de linhaça, um pouquinho de secante e o sombra natural, o óleo. A acrílica você tem a vantagem de fazer a grisalha em acrílica do secar mais rápido. Você pode fazer essa base em acrílica sem problema também, essa parte da grisalha. E você vai trabalhando, ó, e suavizando
suavizando, que for necessário você suavizar. Pronto, aqui você tem um estudo rápido de volume, um estudo de valor tonal em grisália de um círculo, né? E agora ele passa a ser um sólido. Ó. Aqui vai suavizando. Bom, aqui você vai ter a parte de luz, que é essa aqui que eu estou trabalhando agora, a parte de luz, o highlight, que vai ser essa luz mais forte aqui. Então você vai ter o highlight, você vai ter a parte de luz, que é direcionada pela fonte de luz que está aqui em cima. Você vai ter a sombra do objeto. Essa parte aqui vai ser luz refletida e essa parte vai ser a cor natural do objeto. Aqui você tem a luz refletida, você tem a sombra projetada, onde eu tenho a oclusão, que é essa separação mais forte entre o objeto e a sombra. Você tem a sombra projetada e a penumbra, que é essa área que é um pouco mais clara do objeto. Então, isso aqui é um estudo básico, rápido, e é um princípio para qualquer coisa que você vai pintar. Você vai usar esse princípio que está aqui, né, de projeção de sombra, de direcionamento de luz e de volume do objeto.